nosso webinar de hoje, a gente apresenta o tema O que é Edge Computing, o porquê é considerada o futuro da computação industrial e como utilizá-la para simplificar a arquitetura e processamento de dados industriais. Além disso, como os produtos da Stratos podem criar um sistema seguro de simples implementação e autônomo. Os apresentadores de hoje são o Arnaldo Omoto, diretor de vendas da Stratos para a América Latina. Ele tem 22 anos de experiência global na área industrial, junto a clientes finais, OEMs, integradores, EPCs, distribuidores e distribuidores em diversas áreas como automotivo, alimentos e bebidas, papel e celulose, óleo e gás, entre outros. Juntamente com ele, o Lucas Cardoso, que é engenheiro de automação e controle, com experiência no desenvolvimento startup de sistemas em grandes projetos. Ele utilizou da tecnologia de Edge Computing para ajudar a alavancar a produção de empresas, reduzindo o downtime de todo o sistema. Ele faz parte do time de engenheiros de produtos de automação e software, atua na Intereng, na unidade de Jabuticabal e Bauru. Para nos apoiar aqui no chat com as dúvidas de vocês, nós temos o Matheus Santos, que também faz parte do time de engenheiros de automação e atua na unidade de São Caetano do Sul, na Leder. Um excelente webinar. Agora eu passo a palavra para os apresentadores. Muito obrigada. Obrigado, Evelyn. Bom, antes de mais nada, né, a gente tem que entender de onde veio essa correlação de Edge Computing, né, essa necessidade. Então, basicamente, ela veio com o IoT, né, essa grande subção que a gente fala de informações, né. Então, o que seria o IoT? O IoT nada mais é do que internet das coisas. Então, eu tenho... O que são essas coisas? Eu tenho sensores, eu tenho dispositivos que geram uma informação, né? E eles se integram entre si e com outros sistemas. Então, uma coisa pode ser um sistema, pode ser um software, pode ser um sensor, uma tecnologia, um carro. Então, tudo pode ser uma coisa dentro de um sistema inteligente, tá? Hoje, a gente tem... desde sistemas inteligentes no chão de fábrica, tá? Quanto em qualquer outro setor, uma cidade, um mercado. Então, esse daí seria o nosso conceito geral, né? Então, são coisas que geram informações e criam uma gama de informações e tem que ir para algum lugar, né? Então, com isso veio essa necessidade de, para ir para algum lugar, veio a necessidade do Edge Computing, tá? E todo esse processamento e analytics. Pessoal, uma das coisas que você pode ver também nesse slide é que o IoT está sendo aplicado em vários segmentos, certo? Desde casas inteligentes, transporte, gerenciamento de energia, medicina, estilo de vida e, por fim, manufatura. Porém, a gente não colocou no slide todas as aplicações. Imagina que o IoT, a internet das coisas, está em todos os lugares. E aí, no próximo slide, a gente vai colocar uns 2 exemplos do dia a dia, tá? Como o Arnaldo falou, né, o IoT, ele não necessariamente precisa estar numa fábrica, ele tem diversas aplicações, né, diversos segmentos que a gente pode encontrar ele. Inclusive, né, uma coisa corriqueira que acredito que todo mundo hoje tenha é sobre o estilo de vida, né. Então, eu tenho um smartwatch, né, eu tenho ele está conectado a um aplicativo de celular que está mandando informações para uma nuvem, né? Então eu posso com ele, eu vou correr, ele pega as informações de batimento cardíaco, ele pega informações de quilômetros e disponibiliza toda essa informação para uma nuvem, né? Um aplicativo. Então esse relógio, ele é uma coisa dentro dessa internet de coisas que hoje é o IoT. Uma outra aplicação que vocês podem ver aí também, pessoal, é dentro de casas. Hoje está chegando essa tecnologia no Brasil, um pouco mais depressa, mas eu moro nos Estados Unidos e aqui isso já está meio que dissipado em todas as casas. Pelo menos alguém tem um controle de temperatura associado
a um controle de segurança, às vezes a campainha, a parte de luz, irrigação, tudo isso está conectado de uma certa forma em algum aplicativo e tudo isso está conectado no seu celular. Então, toda essa parte de smart home ou até mesmo de estilo de vida, eles também estão associados à economia de dinheiro, por exemplo, que você pode estar economizando energia, água, ou no caso de estilo de vida, ele pode estar inclusive associado ao seu plano de saúde. No momento em que você manda as informações para o seu plano de saúde que você está tendo um estilo de vida saudável, ele te manda um reembolso ou um crédito relativo a essas atividades. Então, imagina isso sendo aplicado na parte industrial como um método de economizar dinheiro e ser mais eficiente. Perdão. Como eu mencionei antes, como se aplica isso, né, no slide número 1, na parte industrial, a gente pode ver que tem uma definição chamada IoT, que é a internet das coisas para a parte industrial, tá? Então, como que isso acontece? Você pode ver que dispositivos inteligentes, nesse caso tem um slide, dentro do slide tem um gráfico da parte de sensores para a internet, que é um dos dispositivos inteligentes, mas cada um deles tem ficado mais barato com o tempo, certo? Toda a parte eletrônica, não é nenhuma novidade, computadores, TVs, tudo tem ficado um pouco mais barato com essa eficiência na parte da manufatura, certo? Então, os clientes, as indústrias, eles estão adquirindo mais dispositivos, o que significa que eles têm mais dados e mais dados eles conseguem tomar decisões melhores. Porém, junto com isso, é necessário ter uma infraestrutura maior de dados para comportar, gerenciar e processar esses dados. Existem alguns estudos de dois institutos chamados IDC e Gartner, que são as duas maiores empresas de pesquisas do mundo, que indicam que 50% desses dados gerados até 2025 serão processados na borda. Então, nesse ponto, a gente vê um grande futuro dentro da computação de borda. Tá, aí vai acabar vindo um tema, né, que seria a questão da indústria 4.0 ou a interconexão das coisas, né? Quando a gente fala de indústria 4.0 ou IoT, a gente não pode ter o entendimento que aquela coisa, né, ou aquele sensor de campo, ele simplesmente vai comunicar com um controlador ou com sistemas industriais. Na verdade, se a gente analisar o cenário como um todo, antigamente, a gente tinha o produto e simplesmente aquele produto atuando no chão de fábrica local. Passado um tempo, começaram a utilizar de produtos inteligentes, né? Eles te davam informação, você tinha análise daquele produto, como que ele estava produzindo. E aí veio um conceito que o pessoal chama de M2M, né? Ou de máquinas para máquinas. Então, você conseguia pegar aquelas informações, trocar informações com outras máquinas e fazer uma interconexão, né, de informações. Uma máquina dependia da outra, você fazia um intertravamento, fazia um controle de processo mais apurado. Hoje a gente tem um cenário de sistemas conectados, então temos várias máquinas, todas elas no chão de fábrica, conectados a um único sistema, né, e esse sistema tem uma análise, né, tem um aumento exponencial de produção, porque eu vejo de antemão o quanto que produz do meu começo de linha de sistema, eu sei como que eu tenho que atuar no final do meu sistema, né, no final da minha fábrica, e aí eu economizo com isso tempo, economizo produção, economizo dinheiro, né? Ou posso alavancar isso. Então, tem todo o meu sistema interconectado. Mas qual que é a ideologia realmente da indústria 4.0? Não é ter simplesmente o meu chão de fábrica conectado, é eu ter o meu sistema empresarial conectado. Então, a partir do momento que eu consigo alavancar esse meu chão de fábrica, aquelas informações que eu estou coletando, trocando informações de uma máquina para outra, para o meu ERP, para o meu sistema empresarial, a minha indústria, ela emitiu, o meu cliente, ele comprou
algum carro, ele comprou um equipamento, eu já sei que eu tenho que produzir aquele equipamento de forma customizada e uma forma que é mais gerencial, né? Eu não tenho que ficar gerando demanda e estoques para o meu sistema. Eu consigo fazer uma manufatura mais enxuta, né? Que é uma das coisas que a manufatura traz hoje em dia. Então, o contexto geral da indústria 4.0 é realmente isso: ter minha empresa conectada, meu sistema do jurídico, né? Eu pego as informações lá do chão de fábrica e consigo saber qual que é, por exemplo, o meu estoque, quanto que entrou e quanto que eu produzi, quanto que eu tenho em estoque hoje. Consigo mandar essa informação diretamente para minha receita, por exemplo, o famoso bloco K, né, que já vem há algum tempo. Então, tudo isso seria a indústria 4.0 que a gente fala, né? É o que a indústria está trilhando hoje em dia, tudo bem? Aí a gente tem um cenário, né, que a gente pega pela ISA 95, antigamente como que era a pirâmide, né, da automação, como que era o sistema industrial, né, empresarial. Então eu tinha meus produtos, né, meus equipamentos, tinha meus dispositivos de campo, meu sistema de controle, meu MES, meu RP, muito bem definido, né, por coisas, né? Então era tudo baseado numa estrutura de hardware, baseado numa estrutura hierárquica, né? Eu tinha realmente uma situação, uma arquitetura bem definida, né? Produtos isolados, a gente segmentava mais. Então a indústria 4.0 ela veio para fazer uma convergência, né? Ele veio fazer uma disrupção realmente dessa barreira que existia antigamente. Então, eu poder comunicar direto o meu equipamento, por exemplo, um trator que está lá na área rural, comunicar diretamente com o meu ERP ou um sistema de TI, onde eu consigo ver a rota que ele fez a percussão dele, né? Por onde ele passou. Com isso, eu consigo, por exemplo, ter uma rota mais eficiente, fazer um estudo de rotas, né? Fazer uma análise, onde entraria o Analytics. Então, eu consigo ter uma flexibilidade maior do meu sistema, das minhas máquinas, uma cooperação desses níveis, onde eu não preciso mais depender, por exemplo, de uma hierarquia bem definida. Eu tenho todos os meus produtos conectados numa só estrutura. Então, eu posso comunicar diretamente com o meu equipamento do chão de fábrica, como eu posso ir simplesmente pegar uma informação filtrada ali do meu controlador. Então, você tem uma flexibilidade maior para poder trabalhar, tá? Vocês podem ver aí também que temos 4 princípios básicos da indústria 4.0, que é interconectividade, transparência de informação, assistência à tomada de decisão e descentralização das decisões. O que significa cada uma delas, certo? Na interconectividade, se você pensar hoje como os dispositivos estão conectados, como a rede Ethernet veio para facilitar essa interconectividade, esse é um dos pontos principais, é ter desde o chão de fábrica, desde os dispositivos inteligentes até o nível empresarial, todos interconectados de uma forma onde, aí que vem a parte da transparência de informação, onde você tem acesso à informação de uma forma transparente. O que significa isso? Como o Lucas mencionou, na indústria 3.0, a gente tinha essa hierarquia e muitas vezes não só ele não estava conectado entre as camadas, mas também, se tivesse, não existia muitas vezes a transparência dessa informação. Às vezes a informação via codificada, você tinha que traduzir de uma forma que um outro sistema compreendia, e com as novas tecnologias, com a rede Ethernet, com os dispositivos conversando a mesma língua, essa transferência de informação foi se tornando muito mais clara. No terceiro ponto, que é assistência à tomada de decisão, isso significa que hoje, com todas essas informações e o processamento, e um ponto que o Lucas falou, que é o Analytics, que é a análise, interpretação e processamento dessa informação, torna-se possível dar de volta ao operador, a alguma pessoa que está interfaceando com a máquina, algum feedback, alguma informação do que ele precisa
tomar de decisão. Então, essa é a parte da assistência à tomada de decisões, é como o sistema provê ao usuário informações para ele tomar a decisão correta. E, por último, a descentralização das decisões, que tem a ver justamente com o Edge Computing, com a computação de borda, que é a necessidade de quebrar essas decisões aonde as informações estão sendo geradas. Isso se dá por vários motivos, que a gente vai comentar um pouquinho mais adiante. Agora a pergunta é, né, Arnaldo, se realmente todo mundo está preparado, né? Se vocês que estão nos assistindo, se seus clientes, né, muitas vezes estão prontos para essa jornada, né? Porque não é simplesmente eu vou implementar, né? Eu tenho todo um passo a passo, uma estrutura que eu tenho que criar, né? Um estudo, uma análise e como implementar. Não é simplesmente do dia para a noite. Algumas empresas já estão, inclusive acredito que a maioria já está trilhando essa jornada, mas muitas outras ainda precisam passar por muitas dessas etapas. Dentro da indústria 4.0, como o próprio Lucas disse, é uma jornada, certo? E dentro dessa jornada, existem alguns desafios. E os 3 maiores desafios que a gente tem visto nessa jornada da indústria 4.0 são as aplicações de borda ou aplicações de Edge. O número 2 é a criticidade que a manufatura tem hoje em dia, certo? A necessidade de não parar nunca. É cada vez mais importante. E o terceiro são os recursos humanos. Tá? Nos próximos 3 slides, cada um deles a gente vai estar abordando cada um desses 3 maiores desafios da indústria 4.0. Então, o primeiro desafio, como eu disse, da indústria 4.0, que é aplicações Edge, ou seja, aplicações de borda. E de onde vem essa necessidade? A necessidade vem de ter uma resposta rápida, onde você tem quantidade de dados gigantes sendo gerados nos dispositivos, que podem ou não estar em locais remotos, tá? E aí, para isso, a resposta é Edge Computing. Então, o que é Edge Computing, Lucas? Diga aí pra gente. Então, o Edge Computing nada mais é, né, do que a gente ter como se fosse um DCS, né, para fazer uma analogia básica, um DCS na área de controle. Então, é eu ter a descentralização da informação. Quando eu preciso mandar com esse impacto de indústria 4.0 e mandar o IoT, né, o IoT, eu tenho que mandar essa informação para uma nuvem, muitas vezes. Então, em vez de pegar aquelas informações e transmitir direto para uma nuvem, onde eu tenho alguns impactos, né, para a indústria, que a gente vai falar mais para frente, as necessidades da automação, eu elimino muitas vezes a latência de dados, o custo da infra, né, porque ele costuma ser mais alto para poder mandar toda essa massa de informações diretamente para uma nuvem, e até para gerenciar isso, bem como a segurança de dados, tá? Que hoje é uma das questões mais importantes, eu vejo, dentro da indústria, tá? Como a gente acaba tendo uma conexão direta da rede para o mundo, né, com essa vinda da indústria 4.0, isso nos deixa cada vez mais vulneráveis. Então, o Edge Computing nada mais é que uma caixinha, né, que fica ali diretamente alocada ali perto da sua aplicação, falando de uma forma mais genérica, e ele vai captar, ele que vai ser responsável por captar todos esses dados. Ele vai ser responsável por captar todos esses dados e tratar, muitas vezes, esses dados, tá? Então, ele vai filtrar toda a informação que você vai precisar mandar para a nuvem. Então, em vez de você ter a necessidade de mandar toda essa massa de informações de uma vez para cima, você tem uma pessoa dedicada ali, tá? Que vai fazer essa tratativa. Mais para frente, a gente já vai até vou até comentar, Arnaldo, da questão da infra. Por quê? Você vai ver, né, o pessoal que está nos assistindo vai ter a ideia de como é crítico se não tiver ao menos um computador de borda ali para captar essas informações, tá? Se muitas vezes a gente perder essas informações, hoje a informação é mais valiosa que o petróleo, a gente pode ter ideia, tá? Ele é o novo petróleo da era digital.
Então, se a gente perde, se a gente tem um delay, se a gente tem uma perca de informações, isso pode ser muito prejudicial em termos financeiros para a indústria, tá? Então, o Edge Computing ele vem para ser um equipamento fundamental para pegar essas informações, tratar essas informações, muitas vezes ter o Analytics ali de borda mesmo, tá? E ajudar a indústria cada vez, não só a indústria, como a parte de TI também, mas no caso industrial, ajudar a indústria cada vez mais a filtrar, a pegar essas informações, coletar, tratar e ter algo ali mais perto do chão realmente da sua máquina, tá? Não ter essa jogada direta para a nuvem. Pessoal, lembre-se desse slide aí, a gente vai, no finalzinho da apresentação, tem um slide que mostra uma arquitetura industrial, e ali fica muito mais claro a importância de Edge Computing, como que isso ajuda nesses benefícios que estão listados aí na latência, nessa parte de infraestrutura, não somente o custo em si, mas a complexidade que isso gera para quem está desenhando essa arquitetura. Então, é muito visual. Um pouco mais para frente vocês vão ver que é muito visual o benefício do Edge Computing dentro de uma arquitetura de automação industrial. Deixa eu seguir no próximo aqui. Beleza, pessoal. O próximo desafio da indústria 4.0, como a gente falou, é a criticidade da manufatura. Tá? E de onde que vem essa necessidade? Vem dos processos contínuos, ou das eficiências necessárias dentro dos processos. Tá? Qual que é a resposta hoje em dia? É um sistema de alta disponibilidade, ou ainda mais para frente, de tolerância à falha. Tá? Eu vou até perguntar para o Lucas, que ele tem muito mais contato com o campo aí no Brasil, mas hoje em dia o custo de parada de alguma fábrica pode ser de milhares ou milhões de reais. Tá? Então, Lucas, você tem algum feedback em relação ao custo de parada de clientes aí, desde pequenas empresas até grandes empresas? Claro, Arnaldo. Na verdade, se a gente pegar, por exemplo, processos, né, que não podem ter uma perca de sinal ou não podem ter uma perca de sistema, por exemplo, papeleira, ela pode chegar em torno de 300 mil a 500 mil reais, tá, por hora de parada. Se falar de uma empresa petroquímica, milhões. Ainda agora o novo boom aqui do momento está sendo usina de milho, né? Bastante se ouve falar aqui, não só nessa região, como também na região ali centro-oeste do Brasil. E essas plantas, esse tipo de planta, bem como petroquímica, né, e papeleira, ela não para nunca. Né? Ela não tem aquela questão de entre-safra, não tem downtime, né? Então, uma hora dessas plantas paradas, até porque a gente não pode falar só da planta parada em si, a gente tem que ver também que essa planta tem um tempo a voltar a ter o processo. Então eu parei até ela retomar esse processo, pode ser mais 1, 2 horas ali para ter o full, né, da produção. Então eu não posso só ver o tempo que o servidor ficou parado, né, o sistema parou, mas também ver quanto tempo que ele vai tender para retomar aquele processo e quanto que isso me vende de lucratividade no final do mês, do ano ali, tá? E eu vejo que o pessoal também, os clientes, estão cada vez mais cientes do impacto não só na produção e na recuperação da produção, mas também em toda a cadeia que envolve, por exemplo, transporte, né? Você mencionou exatamente usina de milho, que eu visitei algumas lá em Mato Grosso. Eles têm uma consciência muito grande do impacto que isso gera na cadeia de transporte e toda o restante da cadeia ali para frente. Então, no passado, os clientes têm medido o custo de parada somente de uma linha de produção, ou às vezes somente da fábrica, mas às vezes essa cadeia ele se espalha além disso, certo? Que é o que a gente falou, que você falou justamente sobre a indústria 4.0, que é conectar todos esses sistemas, tá? Voltando à tabela aqui, né, que é endereçando aí a preocupação número 2 aí da indústria 4.0, uma das coisas que
que você vê na tabela, que é as duas primeiras colunas, é um conceito mais TI da vida, tá? Você tem servidores, desde o servidor convencional, nuvem, cluster e as soluções Stratus nas duas últimas linhas ali, tá? E esse número chamado desde 99% até o que a gente chama de 5 noves, que é o 99,999%. O que isso significa? Significa qual que é o tempo que o sistema vai estar operando. E muita gente pensa assim, pô, 99%, 99,9% é bom, certo? É bom, mas na hora que você transforma esse tempo em essa disponibilidade em tempo de parada anual média, que é a última coluna, aí o cliente começa a ter uma consciência melhor de quantos nobres são necessários para que ele se sinta confortável. Então, a grande pergunta é, quanto que é aceitável de parada para vocês e qual que é o custo dessa hora parada. E muitas vezes esse custo é tão grande que vale a pena fazer um investimento na parte de computação de borda, na parte de computação de tolerância à falha, que é o melhor de todos, tá? Para evitar essas horas paradas. E muitas vezes no primeiro ano ou antes disso já se paga. Tá? Então, como vocês podem ver aí, vamos desde servidor convencional, que é o que a gente tinha desde a indústria 3.0 lá para trás, e tem um conceito que todo mundo, né, é meio que a moda hoje em dia, que é a parte da nuvem, né, que tanto pode ser a nuvem pública ou a privada, tá? A única diferença é que a nuvem privada, a própria nuvem pública, ele é um cluster, que é a próxima linha lá, o cluster de alta disponibilidade ou o cluster de tolerância à falha virtual, tá? A nuvem é um cluster sentado em algum lugar. E o cluster privado a nuvem privada é o cluster sentado em alguma planta do cliente. Porém, a nuvem é um cluster, tá? A diferença é que a pública você tem talvez menos disponibilidade, menos confiabilidade, enquanto que se você tiver um cluster dentro da sua empresa, você pode definir o quão complexo e quão confiável ele é. Tudo vem com custo, obviamente, tá? E por último, o ponto mais importante que eu gostaria de abordar nesse slide é o que a gente chama de tolerância à falha, que chama também de disponibilidade contínua, tá? Essa é a tecnologia mais avançada que temos hoje em dia em relação a manter a operação de computação, tá? E como vocês podem ver também aí nesse link dentro do slide ali, a Stratus mantém uma medição contínua de todos os 20 mil sistemas que temos instalados no mundo, e essa medição é ao vivo, que hoje a gente mantém em 99,99999 e tem um 6 no final, que na verdade hoje em dia está em torno de 12 a 15 segundos de downtime por ano, em média, tá? Então é muito importante ter esse conceito de servidor convencional, nuvem, alta disponibilidade, que nesse caso aí está mostrando o cluster de alta disponibilidade, e tolerância à falha. São coisas bem diferentes que vão te dar resultados bem diferentes em termos de parada anual média. Por último, o terceiro desafio da indústria 4.0 são os recursos humanos, certo? E de onde vem essa necessidade? De duas coisas principais. O primeiro vem desde a definição inicial da arquitetura de dados, que impacta a arquitetura de computação e, consequentemente, impacta a definição da arquitetura de automação industrial. Então, eu que tenho trabalhado há muitos anos nessa área, muitas vezes eu vejo as coisas não sendo definidas corretamente lá no começo, e na hora que você está já desenhando o projeto, já é muito tarde, certo? Então, muitas vezes essa definição tem que ser feita desde essa definição de arquitetura de dados para depois chegar, no final das contas, na arquitetura da automação industrial. O segundo ponto que traz essa necessidade de recursos humanos é a resposta rápida e eficiente para gerenciamento e a manutenção da computação edge, de borda industrial. Muitas vezes pode ser por falta de conhecimento, outras vezes até pela planta estar remota, certo?
Falando em convergência, né, de TI e TA, o Arnaldo, a gente tem que entender um pouco melhor quais são esses dois mundos, tá? Apesar de eles estarem se juntando, né, pela própria convergência que tá vindo ao longo dos anos, o TI ele sempre procurou ter uma resposta mais confiável, né? Ele sempre procurou ter o dado para ele é muito importante, tá? A primeira vez que ele manda, ele tem que mandar certo. Já o TA, a gente precisa de tempo de resposta. Né? Então a gente manda 3, 4 pacotes ali para um sistema e ele tem que realizar em menor tempo possível, tá? Já se a gente perder um pacote ou outro, né, em termos de controle, não é tão impactante quanto no TA. Isso vem mudando ao longo do tempo, tá? Tanto para um lado quanto para o outro. A confiabilidade dele, né, do TI, também é diferente, né? A gente vê que o TI ele tem paradas agendadas, pré-programadas. Já o TA a gente não pode parar. A gente não tem essa opção. A indústria nunca para, né? A gente não consegue falar, eu vou migrar o meu servidor, vou atualizar um sistema porque precisa. Você vai fazer isso, mas quando der. A gente não consegue fazer isso daí de forma interativa, né? A integridade de dados, né, para TI, em termos de risco, é muito mais importante do que para a gente. O mundo do TA, a gente visa integridade humana e operacional, né? Então, de produção. Então, os mundos ali são um pouco diferentes. Bem como o foco, né, que do TI acaba sendo gerenciamento de ativo e, como eu disse, o nosso acaba sendo gerenciamento da própria produção. Então, essa necessidade de recursos diferentes que estão vindo cada vez mais se aproximando e convergindo, né, essas necessidades de ambos os mundos, acaba muitas vezes que as empresas vão precisar de cada vez mais profissionais que entendam dessas duas realidades, né? Que consigam acompanhar a evolução tanto do TI quanto propriamente do TA e cada vez mais entender a similaridade desses dois mundos. Tá? Então, cada vez vai ser mais uma realidade que dentro das indústrias, isso não tem jeito, cada vez mais vai precisar de uma pessoa ou de pessoas que tenham esse conhecimento para poder fazer essa roda girar, tá? E manter esse fluxo de dados, bem como o tempo de resposta, tanto de forma integral quanto de forma em tempo real, tá? Então, isso daí é uma coisa que não dá para fugir muito, tudo bem? Tanto é que não só é raro esse tipo de perfil que você falou, né, Lucas, de ter esse conhecimento tanto de TA quanto TI, mas também muitas vezes a plantação remotas, né? Então você nem tem pessoas perto e eu acho que os dias de hoje com o coronavírus também mostraram a necessidade de ter sistemas que não dependam também 100% desses recursos humanos no site, certo? Sim, o bom é que, por exemplo, eu já trabalhei com extratos em campo, né? E você tem no dia a dia, você é até uma pessoa que não deixaria falar muito nisso, mas eu sei que por vivenciar isso, a Stratos ela consegue nos auxiliar com isso, porque ela tem solução que simplifica essa implementação, tá? Eu já trabalhei com ambos os mundos, tanto fazer um cluster quanto trabalhar com um sistema de Stratos. E o tempo de configuração, bem como a complexidade, é bem menor, tá? Eu não preciso ser um expertise de TI para poder ter a mesma eficiência e atender a necessidade do âmbito de TI quanto eu tenho para realizar um cluster do zero. E até porque não são duas soluções iguais, tá? Tem uma diferença aí que a gente vai falar mais para frente, mas realmente ajuda bastante no dia a dia quando a gente está ali com o diretor ou com o gerente industrial nas nossas costas falando, oh, tem que botar para funcionar, né? Legal. Então, para ser justo aí nos próximos slides aí, o Lucas, fala um pouquinho sobre nuvem, sobre cluster e mostrar de uma forma justa também quais são as vantagens e desvantagens antes da gente falar sobre as soluções Stratos. Perfeito. Se o negócio funcionar, pronto. Bom, vamos lá.
basicamente, o que seria uma nuvem, né? A nuvem nada mais é que um data center, né? Ou como você disse, um cluster ali, de vários servidores físicos, né? Um ou mais, aí depende, que ele está de uma forma remota, seja dentro do site da empresa, de uma forma privada, algum dos sites, ou seja, uma forma pública, né? Que ele tem um domínio público ali, numa Google, Amazon, então eu estou pegando ele de uma forma fora, né, do meu site. E o que é essa nuvem, né, que a gente tanto fala? Ele basicamente é um serviço disponível para você, para qualquer cliente, né, que você paga pela taxa de consumo de recurso. Então, hoje a gente tem alguns tipos desses serviços, que seria o IaaS, PaaS e o SaaS, tá? Essa sopinha de letrinha aí. O que seria basicamente cada um deles? Um você paga pela infra, que você não vai ter que gerenciar. Então, você está pagando no IaaS, que seria o serviço, né? A infraestrutura como serviço. Então, você não tem que se preocupar com disponibilidade do servidor, você não tem que se preocupar qual que é a quantidade que tem no servidor físico, se vai atender a sua demanda. Eu tenho 2 TB, eu tenho 32 de RAM, você não tem que se preocupar com isso. Você vai pagar pelo que você usar. Já o PaaS, né, que é uma plataforma como serviço, você tem uma plataforma já integrada, bem como a infraestrutura. Você tem um sistema operacional que você não se pergunta para que é, qual que é, e você está pagando para aquele sistema como um todo, aquela plataforma. E você tem um SaaS que seria o software como serviço, né? Então você não se preocupa com a plataforma, você não se preocupa com qual é o software, você só tem o final, você tem a usabilidade daquele software. Então eu vou dar uma exemplificada rápida de cada um dos três. A infraestrutura é como se você estivesse pegando, por exemplo, um AWS, que você define qual é o sistema, você só vai usar a infra remota, né? Você que define qual que é se é um Windows, se vai ser um Linux, qual será o sistema operacional e o que você vai fazer com ele. Tá? No PaaS, você tem um Azure da vida. Então, você tem ali uma plataforma toda customizada, já pré-definida, né? Que você está utilizando daquela plataforma para poder fazer um desenvolvimento de recursos. Por exemplo, quem usa bastante são empresas que fazem desenvolvimento de software. E eu tenho o SaaS. O que seria o SaaS? Um outro exemplo do PaaS, o CRM, por exemplo, né? Ele poderia ser talvez considerado um PaaS ali. Já no SaaS, qual que seria um exemplo claro? Um Office 365. Eu independo, ele sempre está disponível para mim. Eu tenho o Office 365 ali rodando e eu não tenho que fazer nada. Ele já está pronto. Já tá pré-definido. Eu não tenho que programar nada, eu não tenho que me preocupar com esse tipo de sistema, né? Com a integração. Ele já está tudo pronto ali. Eu só vou usar a partir daquele recurso, tá? Bom, falando nisso, né, já expliquei um pouquinho do conceito. O que eu ganho de vantagens, né? Como eu pago pelo recurso, eu tenho uma escalabilidade, né, do sistema de nuvem e uma flexibilidade para o uso próprio muito alta, né? Então, eu preciso aumentar minha planta, eu preciso aumentar meus recursos exponencialmente. Você não tem que se preocupar com isso. Você pode contratar mais serviço, você vai pagar mais por isso, porém você consegue fazer isso de uma forma muito rápida. Como, eu não preciso mais de recurso, por exemplo, numa usina, estou entre safra, diminuiu a necessidade de recursos do meu sistema, ele vai lá e enxuta isso daí e vai acabar pagando menos por aquele uso menor, tá? Então, basicamente, isso daí seria uma ideiazinha do que é nuvem, né? A gente pode ficar falando aqui uma apresentação só disso, mas eu acho que não... seria basicamente isso, tá? Ô, Lucas, eu acho que o Matheus aqui mandou que tem uma perguntinha. Não sei se ele está em mudo aí, mas tem uma perguntinha aqui que é em relação a quando usar o cloud. Acho que você tocou um pouquinho no assunto aí, que é cloud versus outras soluções, né? Que cloud hoje está na moda. E a pergunta é quando usar o cloud versus as outras soluções. E um dos pontos você já tocou, certo? Que é a escalabilidade, principalmente para baixo, né? Porque você não precisa de fazer esse investimento tão grande dentro de uma infraestrutura. Se você tiver que usar
poucos recursos, né? Então, tem tipos de aplicações e tipos de empresas que se beneficiam de usar o cloud sem ter que investir muito, correto? Perfeito. Na verdade, se a gente for falar em termos de nuvem, né, basicamente vai muito de acordo com a necessidade do cliente, né? Eu vou usar um cloud. Você pode usar, porém você tem que ter a ideologia que você vai precisar de um link muito bom de internet, esse é o primeiro ponto, né, que ele é para fora, e você vai ter algo ali que você não vai ter o domínio de gerenciamento dele. Então, se o seu sistema amanhã, o seu provedor, né, do sistema, falar, eu vou instalar um Windows diferente, se seu software não tiver essa compatibilidade, você não vai ter essa escolha. Ele vai instalar e você não vai ter esse gerenciamento. Ou, eu preciso atualizar, eu preciso fazer qualquer... Você não tem esse domínio de manutenção, de gerenciamento. É tudo por conta do próprio provedor. Então, você fica meio limitado em questão de domínio daquele sistema, entendeu? Você não vai ter aquilo. Fora a questão de latência, para você levar todas as informações de uma vez para a nuvem, você tem que ter uma infra muito mais estruturada, e um bom profissional de cibersegurança, porque você vai estar mandando essa informação para uma nuvem. Então, essa ponte entre a nuvem e seu site, você tem que ter uma capacidade de cibersegurança bem maior, tá? Bem mais estruturada. Beleza, então. Bom, falar rapidamente aqui o que é o cluster. O cluster basicamente são vários hosts, tá? Vários equipamentos, servidores físicos. E eu posso ou não ter, depende do tipo de tecnologia, um storage externo ou utilizar os próprios HDs segregados ali, que o pessoal chama de SAN, né? Tecnologia SAN, para fazer esse storage, tá? Qual que é a ideologia dele? Eu tenho que ter uma licença de virtualização de Windows para cada servidor, tá? Isso daí é necessário, até por conta de algumas auditorias, né? Que se a Microsoft fizer, é necessário isso, tá? Eu tenho que dimensionar a carga total para para todos os servidores físicos. Então o meu sistema total, se eu fosse colocar num único servidor, é de quanto? De X. Eu tenho que colocar esse X para todos os servidores físicos. Eu não posso segregar. Por quê? Se vier parar em 2 servidores físicos, eu preciso ter um que toque toda a minha planta ou todo o meu sistema. Então, eu preciso dimensionar essa carga total para os servidores industriais. E eu tenho uma coisinha que depois eu vou comentar mais para frente, um comparativo que a gente faz, mas eu tenho uma classificação de IFT, que seria tolerância falha, né? Então, isso daí é uma coisa que o pessoal acaba utilizando, e eu tenho uma classificação de 0 a 3, tá? 3 seria o maior ali, que eu permito até 5 ou 6 falhas no meu sistema, tá? Então, para eu classificar como 0, seria menor que 3 hosts. De 3 a 4 hosts, eu teria a classificação 1. De 5 a 6, 2 e de 7 para cima, 3. Então, o que seria isso? Falhou o HD de um dos servidores, falhou uma memória de outro servidor, falhou... Então, cada falha que existe no meu sistema, ele contabiliza, ele faz essa tabulação e classificação, tá? Qual que é vamos dizer assim, a redundância dele, ou a tolerância que existe nele, ou a disponibilidade, né, do cluster? É tudo por meio de software, tá? Então, eu tenho que ter a necessidade de uma infra, né, uns suítes que comportam grande massa de dados, para justamente, quando ocorrer a falha, ele transportar todas as máquinas virtuais, ou pelo menos transportar o trigger, vamos dizer assim, que ocorreu aquela falha que necessita a migração de um sistema para o outro, tá? Então, é como se fosse uma redundância de um controlador ali. Deu falha no controlador, ele vai mandar a necessidade a necessidade de resposta de habilitar para habilitar aquela outra máquina virtual de rodar no outro servidor, tá? Só que em vez de estarem os dois rodando ao mesmo tempo, que nem um controlador redundante, ele vai mandar um trigger e aí vai desligar aquela máquina daquele servidor e vai religar no outro servidor simultaneamente, tá? E é justamente o que você vai falar próximo, que é a parte de infra, certo? Isso. A questão da infra, então, como eu já falei várias vezes, né, nem vou ficar abordando muito pesado aqui nesse slide, mas
A infra precisa ter muito mais noção, né? Preciso ser muito mais focado. Por quê? Se eu não tiver essa ciência que minha infra vai ser maior, que minha segurança de rede precisa ser mais afinca, né? Precisa ser maior, eu posso ter um risco de não só parar um servidor ou outro, mas como parar toda a minha infraestrutura. Então, eu preciso ter essa ciência, bem como saber configurar ela. Porque não adianta eu ter o switch top do momento, ter 40 gigas por porta e eu configurar com protocolos que não são a necessidade para o meu cluster, porque eu vou mencionar alguns rápidos, mas eu tenho a necessidade de ASCSI, eu tenho a necessidade de não gerar um looping na minha rede, eu tenho que ter VLANs específicas para cada sistema, para não ocorrer um crash, né, uma perca no meu sistema, tá? Então isso daí é muito importante. Inclusive, eu acredito que a infra acaba sendo tão quanto importante quanto a própria configuração do cluster, tá? Não adianta eu colocar um cluster de 1 milhão, né, e ter uma infra ali de switches gerenciáveis, não gerenciáveis, desculpa. Então, isso daí é tão importante quanto o meu cluster, tá? É importante mencionar aí, Lucas, que tem uma pergunta aqui relacionada a cibersegurança, ataques a plantas industriais, juntando essa parte de infra, a parte de cloud, a parte de computação de borda naquele slide que a gente tem na arquitetura ali, tá? Uhum. Deixa eu ver aqui, tá lá no chat? Tá lá no chat, tá? Enquanto isso, eu vou tocando aqui essa parte. Então, antes da gente falar sobre as soluções Stratus para a computação de borda em si, a gente falou de cloud, a gente falou de cluster, falar um pouquinho da Stratus, né? Então, quem é Stratus? Talvez muitos de vocês não tenham ouvido falar antes, porque Stratus, na verdade, ele vem há 40 anos atuando no mercado financeiro, tá? Isso 40 anos atrás começamos junto com bancos, cartões de créditos, qualquer empresa onde a perda de transação tem um impacto muito grande financeiro para eles. Tanto que até hoje, 4 das 5 maiores empresas de cartão de crédito no mundo ainda operam com a Stratus. Tá? Se você pegar American Express, Visa, Mastercard, no Brasil a Cielo, bancos, e aí você pode ver aí no slide, né? Vou até passar um pouquinho rapidinho, depois vocês podem ver um pouco mais dentro do próprio site, que a Stratus também foi depois migrando, né? Focando em vários outros segmentos, desde varejo, bebidas, e aí a gente começou a migrar um pouquinho para a parte de computação de borda, né? Começando na parte de tratamento de água, transporte, serviços públicos, né? Metrô, por exemplo. Perdão. E com o tempo, quando a gente viu essa migração da indústria 4.0, a gente já estava preparado em termos de mentalidade e de produtos para começar a investir dentro do mercado da automação industrial, dentro da parte industrial, porém não estamos somente limitados a eles. Como vocês podem ver, temos sistemas operando em todos os outros segmentos, tanto industriais como não industriais. Tá? E o que a Stratus oferece? A Stratus oferece soluções, tanto software quanto hardware, para servidores, computação de borda e de não borda, certo? Bem rapidinho, dentro da parte de software, a gente tem um software chamado Everrun, que é o nosso software de redundância, ele que gera a tolerância à falha ou alta disponibilidade no caso do ZTC-Edge, que é uma das linhas que a gente tem, tá? O software em si, ele trabalha no ambiente virtualizado e pode ser utilizado em qualquer servidor de mercado, desde que eles sigam certos requisitos mínimos. E também esse software gera toda a mágica de automatização ou autonomia da manutenção dos servidores de Stratus, ou seja, quando a gente necessita trocar algum componente, toda a reposição e ressincronização é feita automaticamente nas nossas duas linhas, chamadas ZTC-Edge e FT Server, tá? Então, o ZTC-Edge é o mais novo, né, o irmão mais novo aí da família, foi lançado recentemente, há uns 5 anos atrás.
e ele foi construído especificamente para ambientes mais agressivos. Você vê que ele parece um computador industrial, tá? Mas ele é um servidor, porém ele é feito de uma forma mais robusta para poder ser feito uma instalação em um painel elétrico. A interface dele é mais fácil, né, para fazer uma instalação em menos de 30 minutos. Temos até um vídeo dentro do nosso site onde vocês podem ver pessoas não técnicas fazendo essa instalação, até mesmo um menino de 9 anos fazendo isso. E ambos, o ZTC e o FT Server, eles eliminam a necessidade de duplicação de licenças, caso você vai estar utilizando um sistema de tolerância à falha, que em qualquer outro sistema é necessária a duplicidade da licença, de softwares, tanto de sistema operacional quanto de aplicação. No caso da Stratus, tanto o ZTC quanto o FT Server, eles não necessitam, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. E por último, ambos também são autoprotegidos e monitorados pela Stratus, onde a gente tem um serviço top de linha para manter o cliente sempre operando. E falando em cliente sempre operando, né? Quando você tem uma aplicação que é totalmente crítica, que não pode parar nunca, não pode perder nenhum dado, o FT Server é o nosso irmão mais velho, né, que já vem lá de trás desde a época financeira, ou seja, é o servidor mais parrudo que temos na nossa linha. Vou passar um videozinho rapidinho aqui, dá uns 4 minutinhos, para mostrar como que a tolerância à falha opera, tá ok? Se pegar aí, né, Arnaldo, que a gente tem aí... Pode deixar o vídeo rolando, mas para ir fazendo os comentários. A gente tem 4 cenários aí que vocês podem verificar, tá? Até, inclusive, vou responder depois a pergunta do Acácio. Onde você vai ver ali que dentro dos 4 cenários a gente vai ter sistemas HA e sistemas com FT, tá? Qual que vai ser essa diferença impactante? Que o sistema, tá? Vai ter uma diferença ali de tolerância à falha em relação, que a gente chama de FT, com o HA, tá? Então, o HA, ele é de alta disponibilidade. Então, ele vai garantir um tempo de resposta menor do que um sistema que não tem essa tecnologia, tá? Só que ele ainda vai ter um downtime ali considerável, tá? O que é esse downtime? O que a gente fala? O HA, quando há uma falha, que ele entende como... Isso daí qualquer sistema, não é da Stratus e não é outro sistema, é todo. O que acontece? Quando ele vê que há uma falha, dependendo da falha que acontece, ele desliga a máquina de um sistema e liga em outro, tá? Esse é o HA. Então, você tem um downtime respectivo, tá? Isso daí não tem jeito. Quando a gente fala de FT, tolerante à falha, que é uma tecnologia que nem a Stratus está ofertando, o que é isso? Basicamente, é como se estivesse rodando uma máquina ali, as duas máquinas, tá? Igual uma redundância. Uma está rodando o processo normal, tá? Tá rodando, enquanto a outra ela está em stand-by. Só que ela está com a memória dela em cache ali, vamos dizer, tá? Exemplificando, ele está rodando serviços de forma oculta, em segundo plano. Quando ocorre a falha, ele identifica que ocorreu a falha no sistema primário, o que ele faz? Ele já joga aqueles serviços, né, o serviço da máquina virtual para serviço principal. Então, você não vê você não sente esse downtime. Por quê? A hora que falhou um, ele já começou a rodar o outro no mesmo instante, tá bom? Então, a gente tem essa diferença de tecnologia, tudo bem? Isso daí tem que ficar... Você pode ver ali, ó, você voltar só um pouquinho aqui o vídeo, ele está rodando o Team Manager da Rockwell, e você vai notar que ele vai dar uma pequena pausa, ele está rodando em tolerância à falha, modo tolerância à falha. E aí, o que a gente fez no demo foi remover o cabo de rede. Você vai ver uma pequena pausa aqui na animação. E
agora. Olha lá, deu uma pequena pausa. E aí ele volta a rodar. E aí o que a gente fez bem no começo do vídeo foi mostrar o endereço estudando. E aí você tem 4 endereços. E o primeiro é o nó físico 0, o segundo é o nó físico que estava cabo. Arnaldo, tá um pouco ruim seu áudio, viu? Arnaldo, tá um pouco ruim, seu áudio tá picotando. Alô, tá melhor agora? Agora melhorou. Acho que tá com conflito aqui no meu áudio. Enfim, vocês viram que deu uma pausa, tá, no vídeo ali, na animação, que significa que ele identificou a falha. Porém, você pode ver nesses pingos de IP que o primeiro é o nó físico 0 e o nó físico 1. A gente puxou o cabo do nó físico 1, que foi onde ocorreu a falha. Porém, nesse IP 132, é o que a gente chama de IP do sistema, tá? Ou seja, do sistema ZTC como um todo. E você vê que no sistema ele não teve essa falha, não parou de pingar. Por quê? Porque ele redirecionou para o outro servidor que estava operando. E a quarta tela aqui, o quarto IP, é o da máquina virtual. Então você vê que para o operador, para o sistema, nada ocorreu, tá? Não teve nenhuma perda de dados ou de pingos. Ele teve uma perca do servidor 1. Porém, o restante ele está operando normalmente. Até vou só complementar rapidinho, Arnaldo. O que acontece? Se você tivesse como uma estação de operação em HA, o que ele ia fazer? Como ele ia reiniciar, ele ia fechar a sua tela ali e ia abrir de novo o client, vamos dizer assim, para você. Porque ele ia identificar essa falha e esse delayzinho de serviço poderia chegar a ocasionar isso, tá? Numa tolerância falha, você não perde nada. O operador ali pode ter um delayzinho ali que nem deu, mas o seu sistema está intacto, tá? Pode deixar rodando o vídeo, Arnaldo? Não, na verdade, o restante ele só mostrava as telas mostrando o alarme que deu falha. Isso aí são coisas mais básicas ali. Perfeito. Tá? Vou dar uma acelerada aqui, pessoal. A gente só tem alguns minutinhos aí, mas eu não vou abordar toda essa tabela aqui. Eu só queria que vocês dessem uma olhada, tá? No lado esquerdo, é o que eu considero, na verdade, o valor agregado que os sistemas trazem para os usuários, tá? Desde a complexidade de arquitetura, robustez, tempo de instalação, tempo de recuperação, o nível de complexidade de manutenção, impactos de licenças de softwares, ciclo de vida do servidor e o custo total, tá? E de uma maneira bem mais simples aqui, o que vocês podem ver é servidor comum com backup, um sistema cluster de alta disponibilidade ou de tolerância à falha, HA ou FT, e os sistemas extratos, tá? E onde vocês estão vendo a parte verde são onde existe um benefício grande, e onde tem a faixa vermelha é onde você tem um risco maior, digamos assim, tá? Ou você tem algo que pode te impactar de uma maneira mais alta. Então, o fato aqui é que dentro das soluções Stratus temos soluções mais simples, de alta robustez, de instalação, recuperação, manutenção mais fácil ou mais simples ou mais rápido, com impacto de licença zero, ou seja, você não necessita ter duplicidade de licenças caso você queira utilizar um sistema redundante com tolerância à falha, o que seria necessário num cluster de tolerância à falha, tá? O que eu encorajo todos a fazerem é entrar em contato com o Lucas ou comigo para a gente fazer uma apresentação mais dedicada às soluções Stratus para mostrar como fazemos isso. Não, perfeito. Bom, rapidinho, gente, só para a gente finalizar aí, tá? Tem mais outro slide. Mas qual que é a ideologia? Até respondendo a questão do próprio Cássio ali, e vou responder as duas questões que ele fez nesse slide, tá? Primeiramente, tá? Questão da operação contínua e a vulnerabilidade ou cibersegurança de informação, ela tem correlação, mas hoje em dia já existem artifícios
E até por isso que está tendo essa convergência, que o TI e o TA estão utilizando dos mesmos princípios, começando a utilizar. Então, o TI também está buscando ter uma operação contínua, tá? Não parar. Porém, o TA também está buscando cada vez mais eliminar essas vulnerabilidades. Como? Tá? Aí depende de tecnologia para tecnologia, só que colocando os equipamentos certos e utilizando as tecnologias certas para cada nível, né? Cada nicho ali. Então, eu tenho uma segregação, talvez segregando a rede, tá? Inclusive, isso vem a utilizar o Edge Computing, porque eu segrego mais a informação. Então, se houver algum tipo de ataque, eu não vou ter um ataque genérico. Eu não vou atacar minha planta e simplesmente o hacker vai conseguir enxergar tudo. Não, você consegue segregar mais a sua rede, então você tem focos da sua rede, tá? Então você barra mais esses tipos de ataque. Fora isso, tem outras coisas que eu não vou tomar muito tempo aqui, até porque a gente já está passando um pouquinho, mas a segurança de informação, ela tem correlação, mas já existem outros artifícios para a gente poder tratar isso no mundo do TA, mantendo a operação contínua, tá? Isso daí também é um desejo do próprio TI. Outras ferramentas, ferramenta de análise, então não necessariamente isso. Agora, a questão do data center, que você perguntou, é justamente por esse slide aqui. O que acontece? Nós podemos ter, sim, um data center, por exemplo, do Tier 3 para uma operação, e como a gente falou, é muito de gosto do cliente. Quando que o Edge Computing vem para associar? Ele vai ter um custo a mais, vai ser desnecessário? Então, vai muito do que você prevê. O Edge Computing, ele é para você ter uma análise maior dos dados direto ali do seu chão de fábrica, direto da sua máquina, né? Você pegar essas informações e não ter uma necessidade de subir tudo isso de uma vez para um data center, por exemplo, tá? Muitas vezes vamos supor, eu estou pegando as informações e estou escrevendo direto no banco de dados lá no meu data center. Se caso, vamos dar uma suposição, né? Se caso, por algum motivo, você tiver um ataque de rede no seu data center, ou você tiver uma falha de comunicação, não necessariamente de hardware, mas propriamente dito do software, o próprio software do banco de dados, ele, por um acaso, vier a dar falha nessa transição de comunicação, o que pode acontecer? Você perder esses dados. Demorar 8 horas, um dia para retomar a aquisição desses dados. Com essa descentralização, você colocando o Edge Computing, né, na sua arquitetura, você vai garantir uma maior qualidade dos seus dados, uma confiabilidade maior dos seus recursos, tá? E eliminar essa necessidade, muitas vezes, de uma infra muito mais poderosa, uma infra muito mais complexa para realmente atender a mesma demanda. Então, eu quero o Edge Computing, eu não quero colocar ele. Você vai ter que ter muito mais, uma gestão muito maior do seu sistema, você vai ter que ter uma complexidade muito maior para fazer a sua infra de rede, e não sei se o que você não vai gastar, por exemplo, às vezes num computador de borda, você vai ter que gastar para fazer todo esse outro cenário, entendeu? Então, não é que um sem o outro não é necessário. De algum lugar você vai ter que tirar o dinheiro do bolso, entendeu? Só depende da onde como você vai querer fazer isso. A gente traz a solução do Edge Computing porque você simplifica isso, e para manutenção é muito mais fácil. Eu falo por experiência própria, porque você identificar onde está um problema numa planta toda interconectada, que você não tem pontos de acesso e de auxílio, é muito pior para você eliminar e fazer um troubleshoot do que você realmente ter esses pontos de apoio, vamos dizer assim, que são justamente o Edge Computing vem para ajudar, tá? Ô, Lucas, já respondendo a essa mesma pergunta do Acácio, que eu creio que é a parte do Data Center Tier 3, certo? Esse slide aqui, ele mostra, na verdade, exatamente um outro ponto que não é somente a segmentação dos tiers, das zonas, tá? Mas mesmo se você já tiver um data center, você tem que levar em conta que você vai ter uma infraestrutura parecida com essa, comparada
com uma arquitetura que está à sua direita lá, que é a nossa arquitetura de Edge Computing com a tolerância à falha, tá? Então, mesmo caso você ainda tenha já um data center, imagina que você vai estar consumindo recursos, portas, você vai ter que provavelmente estar ampliando alguma parte da sua infraestrutura existente de data center para acomodar essa arquitetura de cluster, tá? Sem contar que caso você necessite de uma redundância, nesse caso aí, tolerância à falha, você vai estar duplicando, você vai ter mais softwares sendo necessários para ser feito esse gerenciamento do seu processo, tá? Então, o que como o próprio Acácio falou, assim, cada caso é um caso a ser analisado, concordo 100%, eu acho que vale a pena a gente ter uma conversa separada, né, caso você queira, a gente Sim. pode estar... e eu tenho feito isso exatamente, analisando caso a caso em cada cliente, desenhando a arquitetura. Eu acho que esse é um ponto importante de envolver o pessoal aí do grupo Edge para trazer essa conversa para a mesa, tá ok? Até porque, Arnaldo, se a gente for pegar uma estrutura tradicional, é diferente de uma indústria 4.0. A ideologia realmente do Edge Computing é trazer essa interconectividade, né, essa convergência de dados. Talvez um Tier 3 ali que ele está mencionando possa ser algo vinculado, por exemplo, a uma ISA 95, né, que a gente tem uma escalabilidade de setoriais para ir levando, é um caso. Agora, a gente ter realmente uma massa ali, um emaranhado de informações jogadas ali na rede, é um outro caso. Então, realmente um caso a caso para a gente poder analisar, né? Depende tudo de como, ponto a ponto, qual que é a necessidade, qual que é o foco principal. Uhum. Matheus, mais alguma pergunta aí, Matheus? Perfeito, pessoal. Tem algumas perguntas aqui no chat. A primeira que eu vou fazer é: no modelo CPWE, onde o Edge Computing entra? Onde ele se enquadra melhor? Do level 0 ao level 2 ou no level 3? Arnaldo e Lucas, vocês podem dar um overview? Tá, na verdade, aqui no slide já. Você pode ver que dentro da família Stratus, de nível 0 a nível 2, se encaixa o ZTC Edge, né? Que ele é feito mais para máquina e para linha de produção, tá? Pelo tamanho do servidor, pela capacidade do servidor, tá? De nível 3 a nível 4, dependendo do tamanho da planta até 5, seria o FT Server, mas ele se encaixa mais ou menos dessa forma no conceito da ISA 95. Perfeito, Arnaldo. Muito obrigado. Uma outra pergunta, né? Durante a apresentação, vocês comentaram sobre disponibilidade, garantia. E como funciona, como que a Stratus opera o serviço de garantia e os serviços de pós-venda com os clientes? Okay. Bom, primeiro, quero que todos saibam que a gente tem o grupo Edge, né, a Leather Interenge, como o nosso parceiro de serviços dentro do Brasil, tá? E a gente está replicando exatamente como opera aqui nos Estados Unidos dentro do Brasil. Como a Stratus veio desse conceito, dessa cultura financeira, o uptime é muito importante para o cliente financeiro, ou seja, nunca pode parar, tá? Então, da maneira que a gente opera aqui, que vai estar operando da mesma forma dentro do Brasil, com toda a venda tem um contrato de serviços que a gente, dentro da disponibilidade do cliente, a gente monitora a saúde do equipamento. Caso tenha alguma falha, a gente tem o grupo Edge dentro do Brasil com pessoas capacitadas, com equipamento de reposição dentro do Brasil. Caso ocorra qualquer problema, é identificado no nosso sistema e, ao mesmo tempo, é identificado no sistema do grupo Edge, tá? E a gente, dentro dos códigos de erros ou de alarmes que temos ali, a gente toma a decisão correta, caso seja ligar para o cliente, fazer um troubleshooting virtual, ou se for um problema mais sério, por exemplo, uma falha de hardware, a gente imediatamente manda o equipamento de reposição em avanço, para depois, obviamente, o cliente retornar a peça danificada, mas o nosso conceito, a nossa cultura é não deixar o cliente parar, fazer essa troca em avanço, depois a gente recebe o equipamento de volta e vamos analisar o que houve de problema, tá? E, obviamente, num nível mais alto, caso seja um problema mais sério de processador, como temos essa parceria muito forte com Intel,
com os fornecedores de equipamentos, a gente faz essa análise crítica dentro da empresa para verificar se tem algum problema mais na raiz, mais no gerador do processador, de algum equipamento que a gente use, tá? Mas a gente manda imediatamente para o cliente para garantir que o cliente não fique operando com um sistema simplex por muito tempo. Perfeito, Arnaldo, muito obrigado. A gente já estourou um tempo, mas só para finalizar, você pode dar um overview de, olhando para o mercado, a diferença das soluções da Strato para um cluster comum de mercado? Sim, com certeza. Eu acho que vem a ver muito com esse slide aqui, mas eu vou fazer bem mais sucinto, tá? Se você olhar dentro do quadrado do meio, a grande vantagem de um sistema Stratos versus um sistema de mercado é redução de hardware, redução de software e redução de tempo, tá? Esses são os conceitos básicos que a gente tenta trazer para o mercado. Em relação à redução de hardware, o que acontece é que a nossa arquitetura permite com que o nosso sistema não necessite de uma rede de 10 GB para fazer o gerenciamento entre servidores. Isso é feito automaticamente via o nosso backplane. Tanto é que a gente somente necessita de 2 servidores para ter um sistema equivalente a 7 servidores, que o Lucas tinha mencionado anteriormente, tá? Então, em termos de confiabilidade, isso é feita somente com 2 servidores, e por eles serem somente 2 servidores interconectados por um backplane, a gente elimina a necessidade desse switch, elimina a necessidade do storage, e só nessa brincadeira aí você elimina milhares e milhares de dólares aí só na eliminação dessas redes não necessárias no nosso sistema. Você pode conectar diretamente no switch industrial, tá? O segundo ponto é a redução do software. Teve uma pergunta que você respondeu aí no chat, Matheus, que é por que a gente, com 2 servidores, só utiliza uma licença de software, tanto o sistema operacional quanto o software de aplicação, tá? Isso se dá pelo fato, como vocês viram no demo, o sistema, ele tem IPs físicos e ele tem o IP do sistema, tá? Então, o sistema, ele é visto como uma máquina só. E por essa razão, a gente só precisa utilizar uma licença do servidor, tanto para a parte operacional, sistema operacional, quanto para as aplicações. E aí você tem uma economia gigante, dependendo da quantidade de softwares que vocês usam nas suas aplicações, na sua planta. E por último, a redução de tempo, desde configuração mais rápida até a redução de manutenção ou eliminação total de manutenção por parte de IT. E, por último, coisas que normalmente não são medidas na parada, né? Caso dê alguma falha num sistema convencional de mercado, você tem todo o mesmo tempo que você teria para fazer o startup, que em geral são vários dias, né? Na parte de configuração de uma rede vCenter da VMware, por exemplo. No nosso caso, isso é feito já de fábrica. E a recuperação, caso de alguma falha, é feita automaticamente, sem nenhuma manutenção feita pelo usuário. A única coisa que o usuário tem que fazer é trocar fisicamente a caixa. O restante tudo é feito automaticamente pelo próprio sistema. E esse benefício muitas vezes não é medido, né? É importante mencionar, mas muitas vezes não é medido quando o usuário faz a compra do sistema, mas é muito importante ser mencionado, tá? Fora os outros benefícios que estão aqui nessa tabelinha, que vai desde ciclo de vida do nosso servidor, que é muito maior do que os de mercado. Por quê? Porque a nossa cultura, de novo, é voltada ao mercado financeiro, que não quer trocar nunca o servidor que já está operando, tá? E dentro da automação industrial, dentro da indústria, eu sei que a mentalidade é a mesma, porque eu trabalhei 20 anos na Rockwell, eu sei que o pessoal não gosta de ficar trocando o equipamento que já está operando há muitos anos ali. Perfeito, Arnaldo. Muito obrigado. Eu acho que essas eram as perguntas. Passo a bola para vocês finalizarem aí. Lucas, com você aí. Agradeço a todos aí, tá? Aqui estão nossas redes sociais e o e-mail para contato, tá, pessoal? Se vocês tiverem qualquer dúvida, estou à disposição, assim como os demais especialistas para cada região, tá? O Matheus, o Ricardo, o Celso, o José. Também, se precisarem falar comigo, o Arnaldo também está sempre à disposição, tá?
Então, agradeço aí a presença de todos e vamos conversando aí, tá? Fiquem seguros. Pessoal, obrigado também da minha parte pelo tempo. Desculpa aí um pouquinho o atraso, a falha do áudio lá do vídeo lá do demo. Vou trabalhar com o pessoal da Leather Interenge para disponibilizar o vídeo com o áudio que eu gravei em cima deles, tá, pessoal? Mas qualquer dúvida, por favor, fazendo aí um pouco aí de propaganda para o pessoal da ED, sigam eles, seguindo eles vocês vão estar também em contato conosco na parte da Stratos. Então, da minha parte, muito obrigado para todo mundo.